volta nesta manhã a palavra do Senhor que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Abra comigo no capítulo de número 6, ou melhor, capítulo 1. Nós leremos um versículo apenas, o versículo de número 6. Estas palavras de Paulo a Timóteo: por cujo motivo, Timóteo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Versículo 7 também: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti. Nosso título nesta manhã é Desperte os dons do Espírito que há em ti. Será o nosso terceiro e último estudo nesta minissérie sobre a doutrina do Espírito Santo no que concerne aos dons do Espírito para a igreja hoje e até o final. Em nossa primeira consideração, você se recorda, 2 domingos atrás, nós vimos texto por texto quais são os dons do Espírito para hoje. Você se recorda que nós consideramos na palavra de Deus duas classes de dons: dons temporários, provisórios para o período fundacional da igreja, e dons que continuariam até o fim dos séculos. E em nosso segundo estudo do domingo passado, nós vimos como identificar, como descobrir estes dons em nós e a necessidade de identificá-los e descobri-los. E hoje, desperte o dom do Espírito que há em ti. Bem, eu começo no versículo de número 6, então, versículo 6, por cujo motivo, Paulo dizendo ao pastor Timóteo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti. Eu te lembro, eu te recordo, eu trago à tua mente. Uma palavra necessária, uma recordação. É muito interessante, não é, meus irmãos? Paulo não está ensinando nada novo a Timóteo, ele está recordando algo que Timóteo já foi ensinado e já sabia. Agora, não é interessante que isto precisa ser dito? Timóteo, lembre-se, eu te recordo, eu te lembro. Você já sabe disso, mas é necessário esta exortação. Será que você está esquecido assim, Timóteo? Eu te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. É uma exortação e, é claro, é um estímulo ao dever, à ação. Eu te lembro, eu trago à tua memória algo importante, algo necessário. Bem, é interessante porque Timóteo era um crente, foi um crente genuíno, um homem de Deus. Não era uma pessoa fraca, como alguns parecem dizer, mas um crente fiel, um pastor fiel. Timóteo e Tito são protopastores aqui na Bíblia. Deixa eu fazer um parêntese. Protopastores, como assim? Deus os separou, os colocou neste ministério junto com o apóstolo Paulo, para serem um modelo, o padrão, o exemplo para pastores ao longo de todos os séculos. Este dom que Deus à igreja. Assim, Timóteo e Tito, embora faziam parte do grupo apostólico, não eram apóstolos, mas mensageiros apostólicos que estavam com Paulo, que o enviava para uma igreja, o enviava para outra, não possuía dons apostólicos, não era apóstolo, mas eram pastores. E aqui nós temos tremendas informações sobre o ministério de alguém que é chamado para o pastorado. Mas, obviamente, as exortações, os comandos que estão aqui são para cada crente, porque são dirigidas à igreja. Timóteo, como um crente idôneo, é exortado, ensinado a seguir o padrão, o modelo do apóstolo Paulo e conferir, entregar isso às igrejas locais, por onde fosse. Assim, Timóteo, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em você. Uma palavra de exortação, uma palavra de estímulo. Bem, há momentos, queridos amigos, na vida cristã em que nós precisamos também ser lembrados, recordados sobre certas questões importantes da vida de um crente. E não é ser ensinado novamente, mas ser recordado daquilo que nós já aprendemos, daquilo que nós sabemos. E um dos deveres de um pastor, aqui está Timóteo sendo recordado, exortado, ele irá recordar e exortar o povo de Deus nas igrejas. Uma das funções do Espírito, dado a um pastor, responsabilidade, tarefa e dever, é recordar cada crente individualmente, lembrar o povo de Deus de muitas coisas. É por isso que muitas vezes eu estou aqui no púlpito, lembrando os irmãos dos nossos deveres, o que é uma igreja,
porque fomos salvos, e estas coisas precisam ser recordadas. Outras vezes, um pastor precisa chamar um crente, uma ovelha em particular, e recordá-lo do seu dever, por exemplo, de amor fraternal, ou não negligenciar o seu dever na obra do Senhor. Esta é uma exortação, um lembrete, uma palavra que vem do Senhor. E assim Deus coloca pastores em igrejas, Ele dá também esta responsabilidade de recordar. E é uma recordação que vem como uma exortação e um chamado, um estímulo à ação. Lembra-te dos teus deveres para com outros irmãos, a obra do Senhor, os dons que você recebeu. Você foi chamado para uma responsabilidade, uma escala de serviço, um trabalho na obra do Senhor, e às vezes nós temos que ser recordados disso. E muitas vezes um pastor, isso também não é apenas um pastor que realiza, cada crente, nós recordamos uns aos outros da nossa peregrinação. E não devemos criar raízes neste mundo, e que o nosso Redentor vive, ou a pensar e lembrar, a encarar as coisas nesta vida como crentes que têm acesso a Deus. Assim nós recordamos uns aos outros, e isso é parte do ministério de um pastor e da exortação que todo crente deve ter um para com o outro. Mas também nós recordamos a nós mesmos, individualmente, à luz da palavra de Deus, alguns deveres. Bem, é uma função pastoral, como eu disse. Abre em 1 Pedro rapidamente, apenas para afirmar esse ponto. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12 e 13. Observe. Por isso, diz Pedro aos irmãos, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bens as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, se estiver vivo, despertar-vos com a admoestação. Muito bem, o nosso texto nessa manhã traz esta ideia, mas se refere aos dons do Espírito Santo que há em cada um de nós. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é imperativo nós recordarmos que cada crente aqui nesta manhã é recipiente de certos dons dados pelo Deus eterno na conversão. Você parou para pensar sobre isso, que é um poder como instrumento do alto habitando em você, que o distingue deste mundo em muitos aspectos, te foi dado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Você não nasceu com ele. Você não o adquiriu no treinamento universitário, na escola técnica, pelos teus pais. É um dom do alto. Subindo ao alto, diz Paulo aos Gálatas, levou o cativo o cativeiro e distribuiu dons. Vem do Senhor. São poderes, instrumentos e ferramentas que nós possuímos e não podemos subestimar, muito menos esquecer. Assim, por esta causa, por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti. Bem, nós precisamos fazer essa pergunta. A quem Paulo está se dirigindo? Claro, a Timóteo. E esse contraste entre Timóteo e nós nos ajuda a perceber um pouco essa exortação. Timóteo foi companheiro do apóstolo Paulo, provavelmente convertido em sua pregação ali em Listra, esteve com Paulo desde a sua juventude. Nós não sabemos exatamente a idade de Timóteo. Quando encontrou-se com Paulo, ele já era uma pessoa salva, tinha um testemunho de conversão. Alguns dizem algo em torno de 18 anos, 19 anos, por aí, 20 anos de idade, um jovem crente, salvo. Alguém que enfrentou dificuldades junto com Paulo, viu Paulo sendo apedrejado, surrado, o ajudou, precisou navegar com ele, andar com ele. Um jovem carregando a palavra de Deus, e Paulo o ensinou e o instruiu, e ele era enviado para igrejas difíceis em certo sentido. Imagine, ele foi enviado a Éfeso e aos Coríntios, uma grande igreja, uma igreja difícil de lidar, porque havia cultura grega ali, eles queriam ouvir os oradores gregos e coisas dessa natureza. Ele estava jovem, Timóteo, e Paulo diz que ele não tinha vergonha do evangelho de Cristo. E eu vos escrevo para que Timóteo não esteja em temor entre vocês. E Paulo diz essas palavras a este grande pastor, este homem de fé, discípulo ali do apóstolo Paulo: Timóteo, eu te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti. Bem, se Timóteo, com toda a sua espiritualidade, com toda a sua estatura espiritual, precisou ser recordado sobre os seus dons, se Paulo diz isso a ele, com certeza ele diz a cada um de nós. Essa é a palavra de Deus pelo Espírito. Com certeza eu, como um crente, você também precisa dessa exortação, dessa recordação. Esse Timóteo, este pastor dessa estatura espiritual, mais uma vez precisou ser recordado. Bem, então isso nos informa algo. Com que facilidade estes dons podem adormecer e se apagar dentro de nós. São dons vivos,
não são ferramentas estáticas que você deixa no armário por décadas e pode utilizá-las novamente. São dons vivos e devem ser mantidos e despertos. Podem facilmente adormecer dentro de nós e nós perdemos o fervor, o zelo no uso de nossos dons. Assim, desperte, diz o apóstolo Paulo, o dom que há em ti. É um dever cristão regular. Despertar, acordar este dom é um dever cristão regular. Despertar, eu vou mostrar de onde vem essa ilustração, mas ela traz a ideia de reavivar um fogo que está se apagando. Quando você faz um fogo, uma fogueira com madeira, e organiza, o fogo está pegando, você está se aquecendo e você vê que está diminuindo, você precisa mexer ali, não é? Oxigenar, colocar mais madeira. Esta é a ideia de despertar, de fazer acordar o dom que há em cada um de nós. Bem, é um dever cristão regular, assim como a oração diária, a leitura diária da palavra de Deus e a mortificação do pecado diário. Nós devemos despertar diariamente o dom que Deus colocou em cada um de nós. Despertes o dom que existe em ti, reaviva, reacenda, como fogo no meio das brasas. Ali está a brasa muito quente, te trazendo muitos benefícios, mas as chamas vão diminuindo e de repente não há chamas. Apenas o carvão em brasa e daqui a pouco o carvão se torna cinza e está morrendo, está se apagando. O dom de Deus que existe em nós na conversão deve ser desperto. Agora observe, ele coloca no singular, despertes o dom de Deus que existe em ti. Quando ele coloca no singular, ele está falando sobre o todo dos dons e da vocação de Timóteo. A vocação, você sabe o que é vocação? Do latim vocatio, chamar. Nós somos chamados da morte para a vida, mas nós somos chamados para algo mais. Ouça novamente, o dom de Deus que existe em ti. Os dons que qualificam Timóteo para o trabalho de um evangelista, de um pastor. Sua vocação, chamado por Deus nesta vida como um crente, é para o pastorado e para esta obra junto com Paulo. E os dons, as ferramentas que ele recebe são para esta vocação. Assim, estas coisas devem ser despertadas. Versículo 6, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Bem, Paulo diz pela imposição das minhas mãos. Interessante. Eu devo explicar isso por conta da confusão pentecostal que há em cima desses textos. Esta imposição das mãos de Paulo é uma imposição simbólica. Não é que o poder ou o chamado veio de Paulo, é um chamado que vem de Deus para Timóteo. E aqui é uma imposição, um ato simbólico. Quando Paulo, junto com os presbíteros da igreja onde Timóteo estava, tendo visto o chamado de Deus para Timóteo, os dons que Deus deu a Timóteo, simbolicamente, os separaram publicamente para o ministério que ele deveria exercer. Abra comigo em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Foi Paulo e os presbíteros daquela igreja, assim, um ato simbólico, não um ato de transmissão de poder. 1 Timóteo 4, versículo 14 diz assim, não desprezes, observe, é a mesma ideia lá de 2 Timóteo, desperte, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Assim, o que Paulo fez foi um ato simbólico, junto com o presbitério, os presbíteros daquela igreja, simbolicamente os separando para a obra do Senhor. Bem, mas alguém pode argumentar, e esse é um dos argumentos do pentecostalismo, aqui está dizendo que foi a profecia que o deu este dom. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Claro, a referência à profecia é porque havia profetas naquele período na igreja inicial, quando o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Nós já tocamos disso aí, Deus trazendo a sua palavra. E o que eles fizeram, estes profetas ali naquela igreja local, junto com Paulo e os presbíteros? Bem, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbitérios. A profecia foi que aqueles homens apenas confirmaram a comissão que Timóteo estava recebendo. Veja, entenda isso. Profecia nunca deu dom a ninguém, nem no Novo Testamento, nem no Antigo Testamento. Ninguém jamais recebeu um dom de Deus por uma profecia.
O dom vem diretamente do Senhor. A profecia é para revelar verdades do Senhor. Sempre foi assim no Antigo Testamento e também é assim no Novo Testamento. Não se recebe um dom de Deus por uma profecia. O que os profetas estão fazendo aqui é que a profecia ela está identificando aquilo que era visível entre os irmãos, e estes profetas no início da igreja recebem esta confirmação, para confirmação da parte de Deus, para saberem que estão fazendo as coisas certas em comissionar Timóteo de fato para este ministério e para esta obra. Versículo 14, não desprezes o dom que há em ti, veio de Deus, o qual te foi dado por profecia, confirmado, com a imposição das mãos, simbolicamente, do presbitério, e lá em nosso texto, em 2 Timóteo 1,6, o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, junto com os presbíteros. Esse é o contexto. Profecia nunca outorgou dom a qualquer pessoa. Eu profetizo agora que você terá o dom X ou Y. Não, tolice. Isso não está na palavra de Deus. Isso é parte da vaidade, da concupiscência da carne, da soberba da vida que permeia muitos meios. O dom é dado por Deus diretamente a cada crente para o que for produtivo, proveitoso para a edificação do corpo de Cristo, e quem distribui isso é o Espírito Santo de Deus, segundo lhe apraz. Assim, essa é uma explicação necessária a respeito desse texto. Muito bem. Bem, que dom foi esse, então, é a nossa pergunta. Não desprezes, isto é, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti. Nós temos, é claro, através do texto da carta de Paulo a Timóteo, a primeira e a segunda, uma visão muito clara sobre a vocação e os dons que Timóteo recebeu, conforme nós vamos seguindo. Deixe-me tentar fazer isso rapidamente, para nós identificarmos aqui os dons e a vocação de Timóteo e seguirmos então. 1 Timóteo 1,18, nós começamos aqui. Observe, o dom e a vocação estão andando juntos. Porque você é chamado para um trabalho, vocação, vocatio, então é colocado em tuas mãos os instrumentos necessários para esse trabalho, vocação e dons. Certo? 1 Timóteo, então, 1,18, nós começamos a ver certos insights, certas percepções do dom de Timóteo aqui. 18. Observe, este mandamento, comissão, esta comissão solene te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas a boa milícia. Ele recebe uma comissão, vocatio, uma vocação, um chamado, um comando a ser realizado. E no versículo 3 e 4 ainda desse mesmo capítulo, nós lemos: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertires a alguns que não ensinassem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faça agora. Início do versículo 3, como te roguei, final do versículo 4, assim o faça agora. É uma comissão, é um comando. Ele é chamado e separado e comissionado para algo. Advertir os promotores de debates inúteis na igreja, mas isso é apenas parte do seu ministério. Capítulo 2 de 1 Timóteo, versículo 1, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. O que nós temos aqui? Outro aspecto do chamado da vocação de Timóteo. Ele deve conduzir a igreja no ministério de intercessão, de oração, de clamor a Deus. No capítulo 3, no versículo de número 15, nós lemos, apenas um apanhado aqui para termos uma visão dos dons e do chamado de Timóteo. Versículo 15, 1 Timóteo 3, Paulo dizendo: mas se eu tardar de ir a ti, não é? Se tardar, para que saibais, ele escreve estas coisas, versículo 14, escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. O que é isso? Bem, Timóteo está sendo ensinado todos os procedimentos para a condução de uma igreja. Mas se tardar, para que saibais, Timóteo, como convém andar na casa de Deus. Andar na casa de Deus, obviamente, é proceder. Que a igreja do Deus vivo, ele recebe um comissionamento e a instrução
para organizar todos os procedimentos na igreja, de culto ao Senhor, de evangelismo, de oração, de disciplina, de intercessão, tudo mais que Paulo recebe do Senhor, o comissiona, o entrega, e ele deve ir a essas igrejas locais realizando isso. Assim nós começamos a perceber aqui aspectos do chamado, da vocação de Timóteo para o pastorado, e os dons, os instrumentos que ele recebe, que acompanham a sua vocação. 1 Timóteo 4:6 também diz assim: propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mais um aspecto. Ministro de Jesus Cristo. Versículo 11 e 16 deste capítulo. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler. Ler aqui não é o estudo pessoal de Timóteo, não. Ler aqui é a leitura pública da palavra de Deus na igreja. É a isso que ele se refere. Paulo está instruindo sobre como andar na casa de Deus. Persiste na igreja em ler, em exortar, em ensinar até que eu vá. Vários aspectos da sua vocação e chamado que se referem aos dons. Se ele vai ensinar, então o dom de ensino deve estar aqui, certamente. De exortar, como nós vimos naquelas listas, até que eu vá. 14. Não despreze, não faça pouco caso o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos dos presbíteros. Medita estas coisas, o pregador deve meditar muito nelas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo, Timóteo. Cuidado de ti mesmo é da sua vida espiritual, do seu andar em santificação, da sua vida em oração. E que cuidado um pregador deve ter, meu querido irmão. Ore pelos pastores, ore muito pelos pastores. Quanto cuidado ele deve ter de si mesmo, a começar por sua vida pessoal com Deus como um crente. Que tendência nós temos como pastores, pelo ritmo constante de pregação, de ensino, exortação, de deixarmos de ser um crente individual e nos tornarmos pregadores, ministros, e não ler mais a palavra de Deus como um crente lê, para sua edificação, exortação, disciplina, e ler apenas pastoralmente, para passar, para ensinar, ou de orar ao Senhor não de uma maneira individual. Clame a Deus, eu devo cuidar da vida da fé na minha alma diante do Senhor. Cuida de ti mesmo, Timóteo. As tentações que se levantam, as armadilhas que se levantam. Satanás tem um canhão contra cada crente, contra pastores tem canhão, mísseis, drones, submarinos e tudo mais. Assim, cuida de ti mesmo. Esse é um dever. E também da doutrina, que a doutrina clara, certa, seja ensinada de uma maneira que todos na igreja estejam firmados na fé, ninguém ficando para trás, todos conhecendo a vontade de Cristo e vivendo a palavra de Cristo. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Não é de erros, de problemas, do maligno. Assim, meus irmãos, o dom de Timóteo, que também é a sua vocação, é o dom ministerial, o dom de ministro e todas as capacidades que ele recebeu para realizar e alcançar e cumprir este ministério. Assim, então, 2 Timóteo 3:6 diz essas palavras, porque... não 3:6, mas o nosso texto, 1:6, por cujo motivo te lembro que despertes o dom, que existe em ti, este conjunto, vocação e as ferramentas, que despertes o dom, essas capacidades devem ser despertas, elas não vão ficar acesas por si mesmas, automaticamente elas não continuam ali. Você sabe, no contexto humano isto é assim, não é? Se você gastou ali 5 anos aprendendo a desenhar, eu estudei desenho quando eu era adolescente, dos 12 aos 16 anos, antes de prestar o vestibular. Era um método muito interessante, chamado desenhando com o lado direito do cérebro, e você, era um exercício absurdo. E depois de alguns anos, é maravilhoso, estava desenhando ali como Rafael, brincadeira. Rafael lá atrás, né? Michelangelo. Mas eu parei apenas 6 meses de desenhar e voltei àqueles desenhos assim. Você perde. Mas ainda está aqui dentro. Se você desenferrujar e voltar a fazer os treinos, passo negativo, degradê, etc., você volta a ver novamente, consegue transmitir. Assim é o dom espiritual.
não é? Você era hábil em andar no patins, tente fazer isso agora, depois de alguns anos você pôr o pé lá. Você era muito bom na digitação, muito rápido ali, se ferrujou, tente fazer de novo. Tente tocar um instrumento depois de passar um ano sem usar esse instrumento musical. Essas são ferramentas, habilidades. O dom do Espírito também é dado a nós assim. Por quê? Você já se perguntou por quê? Porque eu preciso despertá-lo, acordá-lo, reavivá-lo. Porque essa é uma das maneiras de Deus nos manter em dependência dEle. Em oração, em atenção, em cuidado, buscando graça, buscando reavivar estes dons. Ele não nos deixaria o bel prazer do nosso orgulho. Eu tenho este dom, esta ferramenta, eu não vou usar por agora não. Não, é agora, é continuamente, é um exercício, então eu preciso mantê-la viva. Esta é a ideia. Bem, Timóteo tem o dom então de ensino para o trabalho de evangelista, ensino das doutrinas, que é glorificar a Cristo em sua palavra, a santificação do povo de Deus, o treinamento para o serviço. Paulo exorta em particular, como eu mencionei, a leitura pública da palavra, deve ser lida corretamente, com a pontuação certa, para que traga-se o sentido, não é apenas um ato mecânico, litúrgico, vamos ler a palavra agora, celular aqui, ali, não. Ler publicamente, trazer o sentido, mesmo pela entonação, claro, não impor uma interpretação pela entonação da voz, mas seguir a ordem aqui. Oração no seu ministério pessoal, pública oração, exaltando a Deus, o glorificando, ensinando a igreja, encorajamento. Assim, para Timóteo, todos esses aspectos são aspectos da sua comissão, vocação, que ele recebeu do Senhor. E estas coisas deveriam ser despertas. Estavam em Timóteo, mas não estavam com todo o fervor a todo o tempo. Bem, entenda isso aqui. Paulo não está ralhando com Timóteo. Ô Timóteo, como é que você pode ter deixado esses dons diminuírem o fervor? É claro que não. Embora Timóteo seja bem mais novo que o apóstolo Paulo, não sei quantos anos mais novo, 40 anos mais novo, talvez. Paulo usa uma palavra muito gentil, muito educada aqui, por cujo motivo te lembro, te recordo. Ele o trata com respeito. Ele diz que ele deveria despertar este dom, acender o fogo novamente. Bem, quais são então os nossos dons, ferramentas em cada crente, individualmente? Eu não irei recapitular, já lidamos domingo primeiro, em nossa série de estudos, mas eu vou te dar os textos novamente, para hoje à tarde, depois do culto, você voltar a recapitular, porque eu sei que crentes sinceros no Senhor, ao serem trazidos à palavra de Deus, começam a agir e a pesquisar na palavra e a orar ao Senhor em busca desses dons. Bem, nós temos Romanos capítulo 12, versículo 3 a 8 e o capítulo 13, a primeira série de textos que reúnem os dons do Espírito. Você tem 1 Coríntios capítulo 12 também. Você tem Efésios capítulo 4, de 7 a 13. Você tem 1 Pedro no capítulo 4, versículo 10, 11. Reúna esses textos e leia e recapitule quais são os dons do Espírito de Deus, as ferramentas para a edificação da igreja hoje. Muito bem. Agora volte ao nosso texto original em 2 Timóteo 1:6. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti. Lembre-se da figura de uma fogueira. Se você deixa a madeira queimar sentado lá, logo irá diminuir o calor, o fogo, as chamas. E Paulo utiliza esta imagem. A ideia é esta: as chamas precisam flamejar, elas precisam continuar flamejando. É como, perdoe um exemplo puéril, a chapa de alguém que faz hambúrguer. Está sempre ligado o fogo ali. Mas não chegou nenhum cliente assim, mas chegar, e aí? Como é que você vai fazer esse negócio com a chapa fria? Assim, elas devem ser mantidas continuamente acesas em nós, despertos em nós estes dons. E mesmo o pastor Timóteo é aqui exortado pelo apóstolo Paulo a despertar estes dons, porque eles somente permanecem ativos se forem usados, exercitados. Não são dons, ferramentas inertes, são dons vivos do Espírito Santo. Assim, é um dever, meus queridos irmãos, volto a mencionar isso, é um dever de cada crente manter aceso estes dons.
Eu volto a mencionar, para a gente perceber a grandeza disso aqui, sobre os deveres da vida cristã que nós já conhecemos. Bem, a mortificação do pecado é um dever diário, não é verdade? Você está diariamente orando ao Senhor contra as suas piores inclinações, contra tentações que se levantam contra você, dentro de você. Tente viver a vida cristã sem mortificar o pecado um dia. Você vai se ver em grande dificuldade, Tente viver a vida cristã sem refletir a palavra de Deus, apenas ler de carreirinha para apaziguar a consciência e não estudar e não buscar as respostas, os esclarecimentos na palavra de Deus, as grandes coisas de Deus. Você vai se encontrar bem logo tomando decisões erradas, compreendendo coisas da maneira errada. Você não consegue, é diário o exercício na palavra de Deus. Assim, tente viver a vida cristã sem examinar a palavra de Deus. Nós entramos em muitos problemas, somos levados por muitas ideias erradas por aí. Tente viver a vida cristã sem despertar os dons que Deus te deu regularmente. Você esfriará. Assim, despertar esses dons está na mesma categoria de dever, de exercício e gravidade do que a luta para a mortificação do pecado, para mantermos em comunhão com Deus em oração. Tente viver a vida cristã sem orar. O Senhor te resistirá, Ele próprio. E tente viver a vida cristã sem exercitar esses dons. Talvez eu possa ilustrar da seguinte maneira. Mais uma vez, na igreja nós temos dons que são capacitações poderosas do Espírito. O amor é esta energia. Mas pense em uma ferramenta elétrica. Muito tempo atrás não havia ferramentas elétricas, tudo era a força do braço. Meu avô, que faleceu com 99 anos, foi um marceneiro, carpinteiro, pedreiro. E quando criança eu ia ali na oficina dele e via aquelas ferramentas de furar, tudo na mão, e a plaina, tudo na força mesmo. E o resultado seria a tua força e capacidade. Assim também, em certo sentido, são os dons e talentos que nós usamos no mundo. Para as coisas andarem, você precisa pôr a força da tua própria capacidade nesse talento que você tem. É a carne que move, não é? Mas na igreja nós temos ferramentas elétricas poderosas, não é? Para fazer um furo, para fazer um corte, nós estamos edificando o corpo de Cristo. Agora, pega uma furadeira, um martelete, tente quebrar uma parede sem ligar a eletricidade. Você vai quebrar a broca, não é? Vai, se colocar a tua força. Mas conecte isso na eletricidade. Então, tem um arraso aqui, a coisa é feita, e assim são os nossos dons. Pela energia da graça de Deus, isto é o amor que há em nós exercitamos estes dons. Mas nós os mantemos ligados, acesos, despertos. Antigamente, minha bisavó, minha avó, tinha um fogão a lenha e colocava o ferro de passar em cima desse fogão para esquentar a barra. Tinha 3 que esfriava logo para passar. Tente passar assim um ferro, desengomar uma roupa assim, o negócio está pegando fogo ali quente. Você não vai conseguir. Assim são os dons. Você deixa muito tempo de os exercitá-los, tente usá-los na igreja, o resultado vai ser dificuldades. A exortação vai ser péssima, se esse é o meu dom. O conselho vai desencaminhar as pessoas a fazer o que não deveria, ou levar um novo crente na fé a andar pelo vale da sombra da morte, dando um conselho errado. Ou mandar um crente de volta à cruz de Cristo para a salvação quando ele é salvo. Tente exercitar o teu dom, usar o teu dom na igreja sem exercitá-lo, sem mantê-lo ativo. Se você tem o dom da exortação, é na palavra que você o mantém ativo. Nós vamos chegar nesse ponto em 1 minuto. Assim, meus queridos irmãos, mantenha isso vivo. Eles devem ser mantidos. Por isso, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti. Bem, que Deus nos desse dons. Ele nos dá na conversão, é ali que nós recebemos, mas eles cessariam, eles enfraqueceriam sem esse exercício. Como eu mencionei, por ser assim, por ter essa qualidade de extinção, no sentido de não desaparecer, mas de estar ali frio, inativo, é a maneira de Deus nos manter em oração e dependência dEle. É por isso que nós precisamos dessa recordação quanto aos dons. Eles devem ser exercidos, eles devem ser mantidos alerta. Versículo 6 fala sobre isso, e outros versículos também. Mas deixe-me tentar tocar em certas dificuldades que nós temos. Por exemplo,
Talvez você pense, isso aqui é uma exortação para pessoas que estão um pouco desatentas, um pouco mais lentas. Não, eu sou energético, eu sou assertivo, estou sempre agindo e fazendo. Assertivo, todos sabem o que é, não é? Não é acertar, é com 2 S, acertar é com C. Assertivo é fazer as coisas, vamos lá, organizar. Assim, não diga, quero saber as informações para a gente orar a Deus de maneira mais assertiva. Aí você vai agora dar comando a Deus? É o que eu ouço muito isso às vezes em sermões na internet. Não pense dessa maneira. Mas veja, nós exercitamos estes dons, Deus afia esses dons. É como colocar esta ferramenta na lima e está afiando. Se você é uma pessoa energética, por exemplo, está sempre em movimento, agindo, organizando, fazendo as coisas, será que você precisa também despertar os dons? Você já está ali na atividade, naturalmente, na igreja, ao longo do dia a dia. Sim, é claro que você precisa, eu preciso. Porque se você é uma pessoa assim, energética, ativa, Satanás irá desvirtuar a tua atenção para outras coisas e levar as tuas capacidades que você recebeu na conversão, estes dons que você deve exercer, a serem focados em outras coisas na vida, como a tua carreira, por exemplo, ou projetos pessoais, ou usar essas capacidades que eu recebi do Senhor, ou habilidades que eu trouxe antes da conversão e foram santificados por Cristo para a edificação do corpo de Cristo, aos meus negócios pessoais, meus projetos. E Satanás irá colocar em teu caminho, se você é uma pessoa assim ativa, energética, preocupações que irão tomar a tua mente por inteiro e a tua energia por inteiro. Assim, cada um de nós precisa vigiar quanto a esses dons. Lá em 1 Timóteo 1, no versículo 14, Paulo usa esta palavra. Desculpe, queridos, volte para 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. O bom depósito são esses dons. Guarda, a ideia de guardar aqui é de vigiar, de um guarda que vigia e que observa. Assim, se você é uma pessoa ativa e energética no dia a dia, na sociedade, no trabalho, você deve vigiar quanto a estes dons, se Satanás não está os desvirtuando para você gastar e gastá-los e gastá-los nesta vida ou com um projeto pessoal apenas, algo consigo mesmo. É possível, muito possível que isso aconteça e de primeira mão devo testemunhar que já vi isso acontecendo. Pessoas que receberam dons do Senhor e trouxeram habilidades que foram dadas por Deus, porque toda boa dádiva vem do alto, uma boa educação, ou oportunidades, o que quer que seja, para concentrar isso após a conversão em um projeto pessoal, uma carreira, alguma preocupação e gastarem este dom ali e cegarem e depois tentarem usá-los na igreja. Tome grande cuidado. Há distrações que podem nos desvirtuar. Daí esta palavra conserva, guarda, vigia, conserva, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. O que eu estou fazendo com as capacidades e os dons que Deus me deu? É uma pergunta retórica a ser feita. Retórica é quando você faz uma pergunta a si mesmo, não é? O que eu estou fazendo aqui? Essa é uma pergunta retórica. Faça essa pergunta de uma maneira honesta. O que eu estou fazendo com os dons, as ferramentas, os instrumentos que Deus me deu nesses últimos anos? Desperta o dom que existe em você. É o comando da palavra de Deus para o serviço do Senhor. Vigie este dom. Vigiar no sentido de mantê-lo vivo, em exercício, como alguém que trabalha com uma máquina. Por exemplo, há um irmão aqui na igreja que trabalha numa gráfica. Eu digo isso porque eu também já vi outros irmãos e pessoas que trabalham em gráficas. Ou você pode trabalhar, há também outro irmão que mora em outra cidade, que trabalha numa empresa, e ambos trabalham numa máquina bem especializada. Este irmão da gráfica, só ele lida com aquilo ali, precisa especializar e estudar.
E ele está vigiando esta máquina para que ela continue funcionando, porque as ordens e os pedidos de impressão estão chegando, e coloca óleo, e troca essa peça, observa, ó, isso aqui essa correia está ficando gasta, vai ter que mudar, mantenha ela quente, em funcionamento, as demandas estão chegando, a mesma coisa com esse outro irmão. Esta é a ideia de vigiar, de guardar, manter em funcionamento. Vai parar, você está vendo que pode ter dificuldade, está diminuindo a força, não está imprimindo direito. Mantenha, exercite, desperte o fogo, a chama, não permita, mantenha esse dom sempre pronto para o exercício, para a edificação dos santos e o bem de outras pessoas. Assim, nós temos que mantê-las despertos, estes dons. São vários dons, é claro, oração, compaixão, liberalidade, manter estas coisas quentes, ativas, em funcionamento dentro de nós. Bem, deixe-me falar brevemente sobre impedimentos, grandes impedimentos para despertar-se o dom. O primeiro deles, creio eu, está aqui no nosso contexto, é um tipo de hesitação pecaminosa. Um medo pecaminoso, uma hesitação escrava. Versículo 7 de nosso capítulo 1 de 1 Timóteo. Porque Deus está no contexto de dons, observe, vem na sequência. Versículo 6, por cujo motivo te lembro que despertes o dom que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Aqui está um grande entrave, empecilho para despertar o dom. Paulo adverte Timóteo, o medo vergonhoso. O servo mau da parábola de Mateus capítulo 25, versículo 25, ele enterrou o seu talento por temor. E este é um grande entrave para o exercício dos dons espirituais. Eu temo que as pessoas vão dizer, ou eu temo evangelizar alguém porque quem sou eu e essas pessoas não querem incomodar a ninguém. Ou eu temo agir de maneira correta ou exortar com bondade, gentileza e clareza um irmão a se animar nos caminhos da fé, a servir ao Senhor. Eu temo, um temor, um medo, uma hesitação escrava, pecaminosa. Assim, este é o primeiro entrave. E nós aplicamos isso a todos os demais dons. Qual é o remédio para isso? Bem, está no próprio versículo 7. Porque Deus não nos deu o Espírito. O Espírito aqui, irmãos, está com letra minúscula. Se refere a uma inclinação do caráter, uma personalidade na conversão, essa nova criatura que nós somos. Deus não nos deu o Espírito de temor, remédio, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Muito bem. A palavra de Deus, continuamente no Antigo e no Novo Testamento, nos diz que nós não devemos temer ao servir ao Senhor. Não te mandei eu, esforça, não teme, tens bom ânimo. Continuamente nós vemos servos do Senhor, na obra do Senhor, sendo comandados, exortados a colocar de lado o medo, a covardia pecaminosa. Onde há amor por Deus e amor por almas, bane-se o temor pecaminoso. Assim Ele nos deu um espírito de fortaleza, ou de coragem, ou de resolução para combater as dificuldades e os perigos. E Ele nos deu um espírito de amor, amor por Deus e amor por almas, a alma das pessoas. Bem, o amor por Deus, ele vai nos colocar acima do medo do homem, do temor do homem. O amor que nós temos por Deus, ao recebermos dele uma vocação e um instrumento, nos coloca acima do temor do homem. Não nos torna pessoas mal educadas, nem grosseiras, nada do tipo. Mas bane o temor. E nós dizemos, o que me pode fazer o homem? Só tirar a minha vida, mais nada. Eu tenho a vida eterna. Isso bane o temor. O amor por Deus. O temor de tudo que o homem possa causar. E o amor por almas, a compaixão que nós temos por outras pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus como nós, que estão perdidas, nos ajudará quando nós tivermos que enfrentar oposições, quando nós encontrarmos oposições dos homens no serviço do Senhor, neste mundo. Então, o espírito de moderação, com letra minúscula, moderação no original, é uma mente sã. Uma mente sã. Uma mente embriagada não está sã, certo?
confusa, emocionalmente confusa, não está sã. Um espírito ou uma mente sã, um espírito de amor e fortaleza, amor e de moderação. Bem, o que é esse espírito de moderação? Uma mente sóbria, uma mente sólida. Por que o Espírito nos deu isso? Porque muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nós somos desencorajados por criaturas da nossa própria imaginação. E assim o Senhor nos dá uma mente sã, sóbria, sólida, como um antivírus para esses bichos que se levantam dentro de nós, de preocupações que nós aumentamos e criamos e inventamos e estão nos seguindo. Ele nos dá uma mente sã, sóbria. Na conversão, Ele nos salva, aquele que está em Cristo, conversão, uma nova criação, uma nova criatura, uma criatura original. Sim, e qual é a personalidade dele? Qual é o espírito, a inclinação desta pessoa? Deus não nos deu mais covardia, nunca nos deu. Ele tirou de nós o temor para nós servirmos e nos deu um espírito, uma disposição de fortaleza, coragem, de amor por Deus, por almas e uma mente sã, de moderação. O espírito de moderação. Assim, este é o primeiro impedimento para o exercício dos dons. Uma covardia errada ou uma timidez demasiada que trava. Não permita isso. Ore ao Senhor. Se livre disso. Clame ao Senhor para servi-lo. Então, um segundo entrave aqui para o exercício dos dons é a vergonha. Versículo 8. Portanto, ele está falando sobre os dons ainda. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, chamado pastoral dele, que sou prisioneiro seu. Vergonha. Que triste, não é? Você vê isso no não crente. É comum na pessoa não salva, mas religiosa. Isso é muito comum. Às vezes a criança, o adolescente também, você vê isso comum quando nasce no lar evangélico, mas não foi salvo. E os pais estão orando, agradecendo a Deus ali em público, na refeição, e a criança está assim: deixa eu orar sozinho, pai. Coisas dessa natureza, não é? A vergonha. Mas acontece com crentes no local de trabalho, na escola, na vizinhança, não é? Não te envergonhe de quem não se envergonhou de você, para ser humilhado publicamente daquela maneira naquela cruz, e rejeitado daquela maneira. Você não precisa ser grosseiro com os homens, nem ficar mostrando para todo mundo que é religioso e um santo. Não te envergonhes, viva a vida cristã, sirva ao Senhor, ore ao Senhor, tenha teu tempo, exercite estes dons que Deus te deu. Qual é o remédio para a vergonha? Bem, é assim que nós devemos considerar. Considere a natureza essencial do dom que Deus nos deu. São dons divinos e não dons humanos. Assim, essa é uma comissão divina. Como um pastor, eu fui chamado por Cristo, como um servo de Cristo, e não servo dos homens, servindo ao povo de Deus, mas eu sou um servo primeiramente de Cristo. Eu fui salvo por Ele, como um crente na faculdade, na escola, eu sou de Cristo. Não me importa o homem, se vai contradizer, eu permaneço firme. É assim que nós devemos pensar. Se alguém irá pecar, não serei eu. Você pertence a Cristo primeiramente. E os dons que você recebeu vêm do Senhor, origem divina. Pense também sobre a eficácia desses dons. Eles têm um grande poder de realizar grandes coisas. Lembre-se que esses dons são temporários, meus irmãos. Será tirado de nós. É para essa vida somente. Nós não os exerceremos na glória eterna, porque a igreja estará pronta, edificada. É para esta vida. Irá acabar o tempo de uso destes dons. Eu devo exercitá-los. Chega um momento em que eu não vou poder utilizar mais. E lembre-se, mesmo aqui, nós vamos perdendo grande força no corpo, não é? A enfermidade vem e nós temos maior dificuldade, muitas vezes, de exercitar esses dons. É claro, se você recebeu a oração, o dom da oração, a fé na oração, como mencionei, você pode fazer isso até mesmo prostrado, deitado numa cama. Claro, muitas coisas, com todo vigor, com todo fervor, mas eles são temporários. E também esses dons, eles fazem parte de um sistema, se eu posso colocar nesses termos, estes dons, estas ferramentas fazem parte de um sistema de prestação de contas.
Chegou na empresa, você ganhou teu crachá, teu boné, tua camisa, teu laptop, teu armário. Uau, 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 que maravilha, estou equipado, é meu. Não, você deve prestar conta disso, não é? Assim são esses dons dados por Cristo a cada um de nós. Nós iremos prestar contas. E as parábolas do Senhor demonstram isso, fazem parte de um sistema de prestação de contas. Assim eles devem ser exercitados. E também esses dons, estas ferramentas, isso é maravilhoso e libertador. Eu gostaria que você atentasse agora para isso. Estes dons, estas ferramentas dadas a cada crente na conversão, são parte da nossa santa vocação. Vocação, chamado, vocatio. Deus nos chamou da miséria, das trevas, da morte, da esterilidade espiritual. Chamou, nos atraiu, chamado irresistível. Mas Ele nos chama para uma vocação, não para permanecermos estáticos, salvos. Há uma dinâmica aqui. Há uma vocação. Bem, eu fui chamado, a minha vocação agora nesta vida, o resto dela é isto. Certo? Estas ferramentas fazem parte da minha vocação. Deixa eu fazer um paralelo com o mundo. No mundo se diz, eu recebi essa instrumentalidade, este treinamento, a minha vocação é a vocação jurídica para a vida. A minha vocação é médica. A minha vocação é administração. Mas você nasceu assim? Não, você recebeu os instrumentos no treinamento árduo, contínuo, não foi? E eles dizem, esta é a minha vocação, meu chamado. Uma vocação, eu quero uma vocação, coisas dessa natureza. Agora, eu gostaria de aplicar isso ao crente. Quando nós somos chamados da morte para a vida, fomos feitos novas pessoas e nos foi dado um chamado, uma comissão, uma vocação, e na nossa mão foram dados os instrumentos. Na salvação, você recebe a tua vocação e identidade. Isso é muito libertador. Porque a maioria de nós aqui é geração Z, se não me engano, não é? De 1965 até 1980, geração Z. Alguns um pouco antes e outros um pouco depois. Nós estamos aqui em um contexto ocidental em que nós crescemos, somos educados, aprimorados para ter uma mente lógica a funcionar em direção ao funil da profissão, vestibular, o que quer que seja, e nós precisamos, claro, de uma profissão. E nós começamos a dar um grande valor a isso e chamar isso de vocação. Assim, aqueles que não alcançam uma profissão técnica ou entram na universidade, eles se sentem, eu não tenho uma vocação, eu não sou alguém ainda. Eu me recordo de uma crente no Senhor Jesus que queria ser uma tradutora, ela não tinha um curso superior e um dia começou a fazer um curso em tradução, já tinha aí mais ou menos 30 anos. Ela disse, agora eu vou virar gente. Oh, tristeza. Por quê? Por causa desta ideia do mundo de que eu preciso de um curso superior para ter uma identidade. Eu sou um médico, eu sou um professor, eu sou um engenheiro, eu sou um mestre de obras qualificado, eu sou um professor, etc, etc, etc. Antes disso, eu não tenho vocação, eu estou perambulando, eu não tenho identidade. Olha, meus amigos, todo mundo se formou na mesma época, um já tem carreira, poxa, eles são vocacionados, têm identidade. Não, para o crente. Na conversão você recebe a tua identidade. Você é agora um filho de Deus, um cristão. No mundo, nós perseguimos estes elementos para receber uma identidade, poder sair e dizer, agora eu tenho uma identidade, me vejo como um professor neste mundo. Mas é tão limitado isso, mas todavia é a minha vocação, me vejo como um advogado. Minha identidade, agora eu tenho uma identidade na sociedade. Você não precisa disso, você recebeu esta identidade na conversão, você é um cristão, um crente, está formada a sua identidade. E a sua vocação te é dada na conversão, porque Deus te chama e põe nas tuas mãos instrumentos que são os dons do Espírito Santo, e aqui você tem uma vocação. Assim, se você é um crente, embora você faça o trabalho nesta vida que aos olhos das pessoas deste mundo decadente é o mais simples, mais que quer que seja, você tem uma identidade sólida, imutável, irremovível e uma vocação que tem uma consequência eterna. Viver para o Senhor, usar os instrumentos que Deus te deu para a glória de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo. Tudo mais nesta vida, que quer que seja, é apenas manutenção do corpo. Seja advocacia, o que quer que seja. Nosso chamado não é a nossa profissão terrena. Um bancário, isso é manutenção do corpo. Assim, para o crente, está tudo bem se você sai de um emprego, vai para outro,
Se você está no hospital fazendo uma cirurgia cerebral e isso está te apertando na igreja, etc., teu tempo, então você deixa e você vai trabalhar no restaurante como um garçom. Eu já tenho uma vocação, eu já tenho uma identidade. Para mim o restante é manutenção do corpo. Ou se você é um juiz, mas você percebe que sua vida está sendo gasta ali, todo o seu talento e instrumento, como eu mencionei, está sendo desviado e os anos estão passando. Eu vou parar com isso aqui agora, porque eu fui chamado por Deus para isso, vocação, e recebi instrumentos de Deus para o seu reino, para a sua igreja, e esse tempo irá concluir. Então eu vou mudar, vou ser um empreendedor, vai me dar mais tempo, etc. Hoje estou trabalhando na frente de um computador dia e noite, 24 horas, não vejo ninguém. Muito bem, excelente, eu gosto muito disso, mas eu não vejo ninguém, eu não posso evangelizar ninguém, nem exercitar os meus dons, e eu estou na igreja cansado no domingo, e não posso ir em qualquer outro encontro e reunião da igreja, eu vou parar. Eu já tenho uma identidade. Eu não preciso dessa loucura de ter uma identidade entre os meus pares no mundo. Eles não possuem Cristo. Eles precisam de algum valor que preenche, eles dê algum título. Nós já temos filhos de Deus pela graça de Deus, e instrumentos poderosos. É maravilhoso. Isso é tão libertador, queridos amigos. Tão libertador para o crente. Assim encare desta maneira: dons do alto, uma vocação do alto, instrumentos maravilhosos que devem ser aperfeiçoados e exercitados. Assim, vocação. Onde quer que aconteça o chamado eficaz de Deus, na conversão, não é? Aquele chamado na alma, o pregador prega o evangelho, você evangeliza, chama para o arrependimento, mas Deus no coração faz um chamado mais eficaz do que o nosso. E é um chamado irresistível, porque ele é maior do que a nossa resistência pecaminosa natural. Onde há essa vocação, este chamado irresistível, então, é claro, ali há uma vocação santa. Santo no sentido de separado para algo, para o Senhor. Bem, marque isso. E conforme nós criamos nossos filhos, não os deixe serem levados por essas coisas. Conduza a Cristo. E se formos salvos, você percebe como se cumpre o que Cristo disse em João 8:36, àqueles judeus que foram a ele e disseram assim: nós cremos em Ti. E o Senhor disse: as minhas palavras permanecerem em vós, e vós permanecereis em mim. Verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estamos sendo libertos agora pela palavra de Deus de ideias erradas. Ela nos liberta na conversão do pecado, do mundo, da condenação, e conhecendo a palavra de Deus diariamente, nós somos libertos das ideias e cadeias deste mundo de sentimentos errados. Graças a Deus, nós seguimos sendo libertos. Então, seja livre para servir ao Senhor com poder pelos dons que você recebeu para a edificação do povo de Deus na casa de Deus. A vida é breve, a energia se esvai, daqui a pouco os problemas na junta, as dores, cansaços estão indo embora. Exercite o teu dom, mantenha-o vivo, edifique o corpo de Cristo. Essa é a nossa morada celeste, o povo de Deus. Ela deve ser bem feita, bem organizada. Nós prestaremos contas. Quanta alegria traz servir ao Senhor. Você trabalha no mundo com tua habilidade, muito bom, mas o resultado é você ajuda pessoas, sim, mas talvez sejam pessoas que não temam a Deus, ou é por um ganho, um conforto. Ok, está muito bom, mas algo mais elevado, algo superior, algo que perdura para sempre. Exercer os instrumentos na casa de Deus, no reino de Deus, para a obra do Senhor. Assim, meus irmãos, desperte o dom pelo exercício. Bem, como despertar então, por fim, estes dons? Deixe-me dar algumas direções bíblicas. Versículo 6. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti. Timóteo, recorde a origem desses dons. Recorde a si mesmo, aqui estão passos para despertar este dom. Recorde a si mesmo a origem deles. Eu fui chamado por Deus da morte para a vida. Eu fui chamado para ter um testemunho dele neste mundo, para realizar trabalhos para ele, para servi-lo, servir a outros. Este é o meu chamado, esta é a minha santa vocação. E em minha vocação eu me entregarei os meus dons, eu entregarei os talentos que o Senhor me deu. E esses são os dons que me foram dados pelo Espírito. Eu vou despertar, exercitar, descobrindo-os, vou fortalecer, zelar por eles, mantê-los ativos até que eu descanse e entregue ao Senhor esses instrumentos. Lembre-se da origem desses dons. 2. Lembre-se, meu querido irmão, com toda a seriedade, de
todo o investimento que Deus colocou em você. Às vezes nós paramos ali no final da nossa profissão, anos e anos e anos de trabalho e treinamento, e você pensa, foram muito investimento, né, para chegar aqui. Muitas horas, décadas de estudo, dinheiro, viagem, palestra, quanto investimento. E os meus pais, que começaram tudo isso aí, assim você lembra do investimento que Deus fez em você, colocando esses instrumentos, colocando em uma igreja bíblica, com irmãos sérios que te admoestam, pastores, quanto se orou por você, quanta paciência tiveram que ter comigo até que eu amadurecesse e fechar os olhos para essas besteiras e me aguentar e me aturar, tendo em vista que Deus me salvou e colocou em mim os dons, buscando aperfeiçoar. Isso é amor. Lembre-se do investimento que Deus fez em você. E você deve honrar e proteger e exercitar esses dons, são dons de Deus. Você tem uma obrigação de manter esses dons ativos, vivos, e orar a Deus, e exercitá-los e usá-los. Versículo 14 fala sobre isso no capítulo 1. Guarda, vigia o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Observe isso. O Espírito Santo, ele habita em nós, ok? Ele é o selo da nossa conversão, ele ativa a nossa consciência e é assim que ele opera. Ele trabalha no crente na consciência. Se pela consciência, meu irmão, Deus te lembra, por cujo motivo te lembro, te recorda que você hoje não é o que costumava ser. E você não faz mais as coisas como costumava fazer. Ou que está fazendo as mesmas coisas, mas sem o fervor anterior, como costumava ser. Ou se você fala de Cristo às pessoas, mas sem o amor que você tinha antes pela alma delas. Ou amor pelo Senhor. Ou fazer as coisas em oração, você já não faz mais em oração, você faz mais talvez no piloto automático. Ou você não ora mais como você orava, e você era uma mulher de oração, um homem de oração, e você sabia que Deus te respondia. E o Espírito de Deus que opera em nós, o depósito que nos foi dado pelo Espírito, na consciência, te recorda, te lembra disso. Bem, examine-se a si mesmo, e ouça a voz do Espírito Santo de Deus, e não apague o Espírito, isto é, esta moção, esta recordação. Isso é grave. Porque isso é maravilhoso que eu seja desperto quanto a algo tão grande, uma realidade tão grande, para voltar a exercitar estes dons. Bem, examine-se a si mesmo. Se o Espírito está movendo, tem movido em tua consciência, como ele faz, responda ao Espírito. Tudo isso está nessas palavras, versículo 14. Guarda o bom depósito, vigie pelo Espírito Santo que habita em nós. É assim que o Espírito Santo opera em um crente. Faça o seguinte, faça um teste, você leva teu carro para o mecânico, e a maioria desses carros hoje, eles possuem um pequeno computador, às vezes a entrada desse computador está debaixo, ao lado da marcha, embaixo do freio de mão, e o mecânico vai trazer um aparelho de leitura, um scanner, e colocar lá, escanear os sensores de todo o carro, para descobrir onde estão os problemas, não é? Quanto mais moderno esses carros, mais é assim que se faz. Faça um escaneamento do escopo de uso dos teus dons hoje. Você costumava, por exemplo, a orar mais ao Senhor por oportunidades para falar de Cristo ao longo de cada dia da semana. Então você falava com 2, 3, 4 pessoas ou mais por semana. Agora talvez é uma pessoa por mês. Examine o escopo do uso desses dons hoje. O autoexame, ele revela isso, e talvez você diga, não é mais como costumava ser, assim os dons devem ser despertos para o serviço. O que mais eu poderia dizer? Você não precisa de um livro de teologia. Deixa-me dar uma dica psicológica. Não tome essas palavras aqui, mais ou menos assim, eu estou as recebendo e colocando elas aqui, para mais tarde eu examinar. Você não irá. Tome elas agora. Quantas vezes você já fez isso antes? Isso é maravilhoso, isso é grande, ok? Eu vou examinar isso depois. E você volta e se esquece, Satanás tira a semente e o mundo te leva, e passa um ano e você volta aqui ao mesmo lugar, da mesma maneira, para ouvir a mesma palavra dentro de um ano e estar na mesma condição. Quão triste é para nós.
Ouça o Espírito agora. Responda a Ele, querido irmão. Tome esta resolução diante de Deus, Ele te ajudará, é o nosso dever. Considere alguns desses dons, por exemplo, para despertá-los. O dom do conhecimento. Bem, garanto então, se você recebeu isto aí, que você esteja estudando, não somente lendo, mas estudando a palavra de Deus, cuidadosamente. E você faz aquelas perguntas ao texto. Quem está falando aqui? Você se lembra, se você não esteve aqui, temos um estudo sobre como estudar a palavra de Deus, como extrair o tesouro na leitura e no estudo da palavra de Deus. Aquelas perguntas, como, quem, quando, onde e outras mais. Você está aprendendo, você está avançando o teu dom. Leia outros bons materiais, temos o Lendo para a Glória de Deus, uma livraria permeada de livros que nos levam à palavra de Deus. Assim a tua sabedoria, teu conhecimento está sendo exercitado, e todo desafio que você irá enfrentar, toda dificuldade que você se depara, cada grande decisão, bem, a tua sabedoria, o teu conhecimento estará ativa, operante, porque você está exercitando ela. E as decisões chegam, a tua sabedoria, o teu conhecimento está operando, você sabe discernir as coisas, e não vai passar dias e dias tentando discernir, você está operante. É um dom vivo do Espírito, e é maravilhoso. E você estará se lembrando de princípios da palavra de Deus, porque você usa a palavra de Deus, e com esses princípios na mente, você facilmente, independência do Senhor, saberá o caminho a seguir, o que falar, o que dizer, para onde ir, e você segue avançando. Deus te deu isto? Você é um constante estudante. Aqui está um exemplo, então, de como despertar um dom em particular. Um outro, oração, bem, deve ser exercitada. Arrependa-se diante de Deus em oração, deve haver ali intercessão. A oração deve trazer súplicas por outras pessoas. Nós oramos por almas, mas também nós oramos por todas as coisas. Isso é algo interessante. Ore por coisas grandes, a obra de Deus, a conversão de uma alma, a edificação do corpo, e ore por coisas pequenas, entre aspas, também, porque nós devemos avançar. Nós trazemos tudo à presença do Senhor. Me recordo lendo de Spurgeon que tinha um pastor amigo, 2 quarteirões do Tabernáculo Metropolitano, e eles sempre se encontravam para se animar mutuamente, e um dia esse pastor, ele disse a Spurgeon: eu estou com um grande problema. Esse pastor morava próximo do Tabernáculo Metropolitano, e o problema era esse: meu vizinho tem um cachorro terrível. E dia e noite latindo lá, já não durmo há tanto tempo, está afetando meu ministério, a minha saúde e tudo mais. Nós podemos transferir hoje, né? Você mora num lado, mas tem um vizinho funkeiro, forrozeiro, o que quer que seja. E Spurgeon disse a ele disse: eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço. E Spurgeon disse a ele: você já orou quanto a isso? E o pastor pensou: peraí, mas orar por um cachorro? Eu oro por coisas grandes. Ore, disse Spurgeon, Deus vai te responder, ou ele faz o cachorro ficar calado, ou ele tira o cachorro dali, eu não sei, Deus vai responder. E ele decidiu orar, 20 anos como pastor, e não tinha pensado nisso. Estava afetando a sua saúde, sua obra para o Senhor. Ele orou. E o cachorro se calou, e dias passaram, ele foi na vizinhança, perguntou ao vizinho: o que aconteceu com o cachorro do fulano? Ele encontrou uma casa melhor, e mudou para essa casa, e o cachorro foi junto. Deus responde também estas coisas, e nós devemos orar ao Senhor. Mas esse meu vizinho, que pessoa difícil, iracunda, irrazoável, já conversei, já falei, mas não quer nem saber. Eu estou na minha casa, no meu terreno, toco a música na altura que eu quero. Ele não entende porque é um irracional, que a música passa pelo muro, e você não pode dialogar com essa pessoa. Mas você já orou? Ore. Quem sabe Deus não permite que este rapaz, ele ganhe muito dinheiro e vá morar numa mansão muito longe de você. Porque é assim que Deus trata mesmo o ímpio, o perdido, na sua generosidade. Nós não dizemos a Deus como Ele deve fazer. Senhor, ora para ti, pega ele, põe no liquidificador gigante, começa pelo pé, ore ao Senhor com reverência e peça. Nós oramos por todas as coisas, pequenas e grandes. Assim, nós exercitamos este dom
da fé na oração, pela oração, orando ao Senhor. Ore por almas, tenha tuas listas, muitas listas atrás da Bíblia, com o nome das pessoas, com a causa. Ore ao Senhor, faça uma pausa, leia a lista, volte a orar, gaste tempo clamando ao Senhor, orando. A oração de uma pessoa justificada, mesmo que seja uma, duas pessoas, tem grande poder da parte de Deus. O poder não está na oração, não. O poder está no Senhor, que irá responder segundo o seu poder e sabedoria. Não está em mim, porque o dom não é para mim. É para a igreja através de mim. E o Senhor nos ouve, nos responde. Assim você se encontra em dificuldades e tribulações, ou você se encontra fora dos teus altos, como diz Davi, fora do teu balanço, e você está se tornando uma pessoa insuportável para os outros. Talvez você nunca orou a respeito disso. Queridos irmãos, a oração deve ser exercitada diariamente para todas as coisas, desafios e decisões. Então deixa eu falar sobre a fé. Fé deve ser exercitada. Às vezes um crente, estou caminhando para a conclusão, às vezes um crente passa por problemas e você conversa com um crente, como um crente, com outro crente, e você o ouve, e você depois de algum tempo, alguns minutos, você tem a impressão que este problema ele entrou na essência, no tecido da personalidade do ser dessa pessoa. O problema entrou ali e tomou conta de todas as faculdades da alma, da mente, da razão, do sentimento, seu pensamento, sua emoção. E logo fica aparente que este crente, ele não está exercitando a fé em Deus, porque ele foi dominado, está tudo dominado pelo problema, pela ansiedade, pela preocupação, preocupações legítimas, com a saúde, com o filho, com o futuro, mas isso entrou em si, tomou todas as faculdades da alma. E logo está claro que este crente não está exercitando a sua fé em Deus. E você deixa o problema, quando você ora, estou falando sobre oração, você ora ao Senhor a respeito disso, e você deixa este problema aos pés do Senhor Jesus Cristo. É muito melhor. E você se levanta dali descansado em tua mente que está com o Senhor. Esse é o exercício da fé. Eu o conheço, ele eu deixo. Pedro diz assim, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Sobre ele? Que vergonha, eu vou lançar em Cristo esse problema? Isso é vergonhoso. Não, você faz isso. Esse termo utilizado por Pedro ali, lançando sobre ele, é o mesmo que nós lemos lá quando Cristo entra em sua entrada triunfal em Jerusalém. Ele vem naquele pequeno jumentinho e os discípulos lançam suas vestes sobre aquele animal, colocam para o uso do Senhor. É isso que nós fazemos, meus irmãos. Nós trazemos ao Senhor e deixamos ali. E Ele nos dá a paz, que excede entendimento, e nós seguimos. Ele cuidará. É claro que sim. Eu estou exercitando minha fé na oração ao Senhor, deixando ali com Ele. E aí nós provamos e experimentamos grandes coisas, grandes bênçãos do Senhor. É um comando do Senhor. Assim nós exercitamos fé em oração. E você recebe respostas de Deus, adicionando fé às tuas orações. Fé não é pensamento positivo. É exercitada no que nós já sabemos. Não é naquelas declarações do Senhor de verdade, de seu caráter. Então, tendo isso em vista, eu ponho aos seus pés e sigo em frente. Não permitindo que esta ansiedade me consuma, me abata, me deixe lá no chão. Eu vou a Ele com este peso e eu entrego ao Senhor. E Ele me dará clareza, me abrirá portas e dirigirá sobre a maneira de lidar com isso, para que isso não me consuma. Não é a vontade dEle, não é o desejo dEle, não é o querer dEle. Assim a fé opera desta maneira. Se eu recebi, por exemplo, o ministério de compaixão, esse é o dom dos dons que eu recebi, então eu devo vigiar, exercitar e observar em minha volta e notar as dificuldades, as provações e necessidades que eu possa suprir. Eu estou alerta, eu sou simpático às dificuldades das pessoas, e quando eu estou conversando, eu estou atento, com simpatia ao que essa pessoa está passando, ao que eu posso fazer, e discretamente eu vou exercitar este dom. Daí, ouvir é melhor do que ficar falando. E você ora ao Senhor e você exerce compaixão, que é o dom que Deus te deu. Será que eu sou tão diligente quanto eu era, quanto ao uso do meu dom antes? Desperte o dom que Deus te deu. Desperte todos os dons que Deus te deu, cada um deles.
Bem, versículo 6, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes, no caso de Timóteo, o seu dom e vocação do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Bem, deixe-me perguntar por fim, quando foi a última vez, meu irmão querido, minha irmã querida, que você despertou estes dons que Deus te deu? Que de maneira consciente você os acordou, os despertou, e orou e vigiou pelo despertar, pelo exercício destes dons e a eficácia dele? Eu deixo com essa pergunta. Esse é o nosso tema e o nosso desafio nesta manhã, concluindo então o estudo destas verdades sobre os dons do Espírito para a igreja, quais são, e o imperativo de despertá-los. A vida cristã é tão maravilhosa, e este é o significado de viver no Espírito.